Olá, pessoal, vamos começar mais um Papo de Compadres. Hoje, de volta ao Rio, né? Sim. Saíram 2 episódios seguidos de São Paulo, episódios que fizeram muito sucesso, inclusive. Um abraço para a turma lá que gravou, inclusive. Tem hoje também Estante do Papo, vamos trocar um livro. Hoje é fácil trocar livro, né? Porque quem está com a gente aqui é um escritor, então fica ainda mais fácil trocar o livro. Hoje o tema é polêmico nesse episódio 56. Nós vamos falar... Vamos falar de quê, Carol? Fala aí. Meritocracia. Polêmico mesmo. Olha, quem está aqui com a gente é um amigo pessoal. A gente já... Eu digo que a amizade se forja na batalha. Esse aqui já me ajudou em algumas batalhas. E a amizade de 20 anos, claro que é sólida, mas às vezes tem a amizade de 1 ano que é forjada na guerra e aí ela fica às vezes mais sólida do que tem muito tempo. Então esse aqui já me ajudou muito, já me orientou muito. É um cara que eu tenho aí como referência na área de finanças, na área corporativa, um puta do executivo. E escreveu esse livro que eu tive o prazer de presenciar o lançamento lá na Livraria Travessa, né? No Shopping Leblon. Vai estar aí, ó, vendendo na Bienal. Acredito que esse episódio, quando for ao ar, não sei qual a data, não, já vai ao ar depois da Bienal, provavelmente. A Bienal do Rio. Agora. É dia 13 de junho. Isso, talvez case. Mas vamos parar de falar aqui um pouquinho, né? E vamos ao tema. Ó, eu tô aqui hoje com Haroldo Monteiro. Ele vai falar de meritocracia porque ele acabou de lançar o livro Por que a Meritocracia é Justa e a Igualdade Injusta. Vou passar um pouco do currículo dele aqui, galera. Doutor em Administração pela Universidade de Rennes, executivo, pensador e autor do livro que eu acabei de citar. É hoje que ele vai sentar aqui com a gente e falar desse tema super polêmico, mas que ele está muito embasado. E seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado. Vem cá, da onde você tirou de escrever um livro sobre meritocracia? Rapaz, então, tudo começou... vou começar um pouquinho da minha história lá atrás, né? Eu sempre gostei de escrever, né? Então, quando eu fazia primário, lá com meus 7 anos, eu criei um jornal da escola. Ainda rodava no mimeógrafo, naquela época tinha mimeógrafo. Eu rodava com mimeógrafo e tal, e eu fiz um jornal contando as fofocas da escola. Eu sempre gostei disso. Eu sempre quis escrever um livro. E aí, quando eu fiz meu doutorado, eu conheci o meu orientador. Meu orientador é especialista em negociação e me chamou para escrever um livro. O que eu fiz na realidade? Eu peguei, só que ele é especialista em negociação. Então ele tinha algumas técnicas desenvolvidas. Como eu tenho experiência corporativa de longa data, eu peguei a minha experiência corporativa, escrevi e usava as técnicas de negociação dele para resolver os conflitos. Eu lancei esse livro ano passado. Na realidade, foram 2 livros que eu escrevi na pandemia, né? Ah, legal. Tá? Então, esse livro foi ano passado, no início do ano passado, em abril. E como é o nome dele? Negotiation, como gerar lucro com conflitos positivos. Boa. Legal. Podia até ter trazido um livro para você, trouxe só esse. Mas enfim. Então, esse já comprei, mas esse aqui vai para outro convidado, na Estante do Papo. Mas tô te devendo aqui. Tá me devendo, hein? E aí, cara, eu conheci o diretor da editora, da Alta Books, né? Com esse livro, o Ian Duzer, que é um francês, ele já escreveu mais de 20 livros. Então, o cara tinha muito livro, né? Então, ele conhecia esse cara bastante, tinha vários livros e tal. Aí eu escrevi esse livro. E eu tinha uma lista, cara, já de muitos anos. Eu peguei, escrevi vários títulos, né? Eu escrevia vários títulos. Eu sempre gostei muito sobre meritocracia, sobre desafio. Minha vida inteira, desde criança, eu vivi dessa forma, né? Outro dia eu estava conversando com a minha filha, eu estava dizendo, não, eu gosto do estresse. O estresse me motiva. Se eu não tiver estresse, me dá sono, eu fico parado. Eu gosto de tudo difícil. Se não for difícil, não tem graça, né? Entendeu? Às vezes eu penso nisso também, sabia? Cara, se não for difícil, tranquilo, eu começo a ficar, eu fico, né, nervoso, né? Eu começo a ficar nervoso. Então eu sempre gostei de desafio. Então eu escrevi uma série de títulos. E aí, cara, eu disse, pô, mas eu olhei assim para todos aqueles títulos, que esses títulos, muitos deles são os nomes de vários capítulos que tem desse livro, né? E aí, quando eu peguei, tinha essa frase, por que a meritocracia é justa e a igualdade injusta? Eu digo, não, vai ser esse livro. O título do livro vai ser esse. Aí eu mandei para o diretor da Alta Books, que é o Rogério. E o Rogério adorou, disse, pô, esse tema aí, isso é polêmico. Tá aprovado o projeto, pode escrever o livro. Se é polêmico, vem. Aí eu tinha já basicamente quase que todos os capítulos. Eu não tinha ele escrito, mas eu tinha todos os capítulos basicamente
com os temas. Eu já tinha basicamente todos os temas, que depois eu até escrevi um pouquinho mais, mas já tinha os temas. Aí eu escrevi sobre isso, conto um pouco da história da minha vida, né? Como eu falei, eu acredito em meritocracia, de algumas dificuldades. Enfim, conto um pouco da história da minha vida em coisas que eu realmente acredito. Mas o tema... Começa com a primeira pergunta, que esse tema é polêmico, você preparou umas bem boas. Quer começar? Nossa, não? Agora? Porque eu já ia falar da igualdade. Eu ia falar assim, por que a igualdade é injusta, né? Porque todo mundo, desde que a gente estuda história na escola, só se fala de igualdade. E eu tô aqui para provocar mesmo, né? Eu também não acredito na igualdade. Eu tenho até uma... Não sei quem escreveu essa teoria e tal, mas eu acho que eu já ouvi em podcast, nada que eu li não. Eu leio bastante, sabe que eu gosto muito de ler. Vou no lançamento de livro todos os amigos. Tem aí mais uns 2 lançamentos. Minha irmã escreveu um livro. Pena que eu te conheci, acho que uma semana ou 10 dias depois que eu tinha lançado aquele livro, que foi em abril. Eu comecei a falar com você, foi em abril. Mas você tá me devendo. Mas você tá me devendo um livro, vou te cobrar. Mas essa parte... Então, assim, eu vou sempre pro lançamento de livro. E essa parte de igualdade, não sei se eu ouvi no podcast, acho que foi podcast, não li em lugar nenhum não, que se pegasse todo o dinheiro do mundo e distribuísse igual para todo mundo, é uma situação hipotética, em pouco tempo teria rico e pobre de novo. Não existe. Então eles partem do princípio que não tem como, vai durar pouquíssimo tempo. E aí eu fico pensando, mas não existe, porque é da natureza humana, pensar, eu não vou me arriscar, ou então o outro, eu vou vender esse produto, vou criar um produto, vou vender. É da natureza humana isso. Ou, de fato, né, é da natureza a gente... Vou fazer de novo a pergunta. É da natureza a gente criar essa desigualdade? Ou é porque a gente tem condições diferentes, intelectual, social, etc., para acabar sendo não a pessoa que vai construir alguma coisa. Por exemplo, caiu na mão o dinheiro de todo mundo, só que aquele cara não foi na melhor escola, o outro foi e tal, e é por isso que ele vai conseguir uma ascensão, o outro não. Então é da natureza ou é preparo, ou ele teve mais acesso? Então, são os dois casos. Eu ouvi um podcast que eu ouvi, isso eu até trouxe até pra gente conversar. Isso foi, não sei se foi hoje ou foi ontem. Você lembra do Alex, aquele meia esquerda que foi do Inter? Do Curitiba. O Alex, o carequinha lá. O Alex, o carequinha, né? Então, ouvi um podcast com ele falando dele, do Djalminha e do Ronaldinho Gaúcho. Aí ele disse, cara, Ronaldinho Gaúcho e Djalminha, a habilidade que nós tínhamos era a mesma. Só que o Ronaldinho Gaúcho, ele tinha um porte físico que ele aguentava ou não aguentava. Ele, quer ver o lance? Passa o lance. Aí ele mostrou um lance muito característico do Ronaldinho Gaúcho, que ele dá um chapéu no cara, volta a dar um chapéu de novo, dá um chapéu de novo. Aí o Alex disse, cara, eu tinha habilidade para fazer isso. Eu só não tinha perna. Eu não aguentava. Você viu como é que ele botou o corpo? Como é que ele botou? Porque ele era taruga, ele tinha força. Então, assim, primeiro de tudo, geneticamente somos diferentes. Isso já tem um peso, né? Existe a parte cognitiva, existe a parte física, que isso é a natureza. Não somos iguais. E existe a parte do meio, né? Que efetivamente alguns, mesmo que... Porque olha só, mesmo que você coloque todos em igualdade de condições financeiras, econômicas, mesmo que você bote todos hoje e diga assim, vamos medir isso daqui a um ano, tu já criou desigualdade. Exato, é isso aí. Não tem, isso é conversa para boi dormir. Aí o cara vai dizer assim, mas tem desigualdade, mas o cara mora na comunidade e o outro é o Mark Zuckerberg, que é bilionário, e esse cara mora na comunidade. Então o que eu falo aqui nesse livro? Eu digo, primeiro de tudo, a meritocracia ela é uma medida, é um conceito relativo e é um conceito mais democrático para você atingir o sucesso. Por que ele é relativo? A meritocracia é a mesma coisa que o sucesso. O que é o sucesso para você? Então, por exemplo, tem uma coisa muito... Quando eu fiz lá meu doutorado, que eu estudei mercado de luxo, o que é um luxo para uma pessoa? Para um cara pode ser ter uma bolsa, uma Birkin bag da Hermès. Outro cara que está no deserto, querendo água, ele vê um avião, joga um cantil. O luxo para ele ter uma garrafa... Sim. No meio do deserto. Então, isso aqui é relativo. O cara pode estar na comunidade... não tem a mesma condição que o cara tem rico, não ter estudado, mas o cara pode se esforçar e abrir a venda dele. Sim. E pode sustentar os filhos dele de maneira correta, dar uma educação dentro dos padrões que ele pode e o cara desenvolver. Outro exemplo que eu cito no livro, Copa de 2022. Eu gosto muito de futebol porque o futebol mostra algumas coisas. Copa de 22. A Argentina ganhou pelo mérito dela.
O Marrocos foi o 4º lugar na Copa. Foi a primeira seleção africana que conseguiu chegar entre as 4 primeiras do mundo. Ela não subiu pela meritocracia? Ela também não subiu. Mas a Argentina foi má. Mas ela também não foi? Ah, mas lá na África você não tinha isso, não tal, você tinha algumas coisas. Mas ele atingiu, não atingiu? Ah, a Argentina tá... Mas quem pode dizer que daqui a algum tempo ele não pode estar no mesmo nível? Você tá entendendo? Você acha que é um conceito de largada? Uns largam mais atrás, outros mais na frente, mas todo mundo pode chegar na linha de chegada, é isso? Pode. Tem um que escreveu aqui que se chama Levi. Ele está escrito aqui, ele escreveu até uma frase. Ó, vou até botar aqui para o nome do livro aqui. Tem uma frase que ele escreve aqui atrás, esse rapaz aqui, Levi Jesus. Ele foi meu estagiário. Ele escreve: não devemos ignorar as desigualdades sociais que assolam a sociedade, longe disso. Mas, por outro lado, o problema não é resolvido quando apenas diferenças são exaltadas, em vez das qualidades daqueles que se esforçam para serem pessoas melhores a cada dia. Eu achei isso fantástico. Botei aqui em separado no livro. Ele estava lá, era um barbudão. Legal. Ele agora desceu o barba. Esse rapaz, ele foi meu aluno lá na Alumínio Copiade. Não, legal você ter dado espaço pro cara que foi teu estagiário. Então. Uma frase no livro. Ele foi meu estagiário. Aí, cara, eu precisava de um estagiário lá na rede quando eu trabalhava na securitizadora. Aí, cara, e ele era um cara muito participativo nas aulas. Eu fiquei com o contato dele, mesmo que vocês foram no LinkedIn, eu tinha o contato dele, mandei uma mensagem para ele: tu quer fazer um teste aqui? Ele: vamos lá, vamos fazer. Eu disse: tem uma prova aqui de matemática financeira, tem uma prova para você tecnicamente. O cara comeu a prova com farinha, tirou 10 em tudo, né? E aí, cara... E ele veio de situação adversa? Veio? O pai dele é cortador de cana do interior de São Paulo. O cara faz matemática e mora numa casa aleatória, sei lá, num fundão lá. Sim, bicho, o cara fez... foi meu estagiário. O cara, com 2 semanas, ele parecia que ele já era veterano. Eu digo: meu irmão, porra, tu não parece que tu é estagiário, tu parece que tu é um analista sênior, né? Ele saiu de lá, cara, foi para a SPX, que é uma das maiores casas de investimento que tem no Brasil. Agora ele tá num baita no family office. Eu disse: cara, daqui a 10 anos tu é milionário. Eu vou lá bater na tua porta para tu... Legal. Bicho, o cara realmente é um fenômeno. Aí você vai dizer: pô, ele tinha condições econômicas ruins, mas o cara era inteligente pra cacete. Então, existem diferenças. Aí a questão que você fala da genética, por exemplo. Ele nasceu... genética. Então, assim, o cara teve condições... Lógico que ele é esforçado. Poder cognitivo dele. Não, só que ele tem um poder de cognição muito bom. Mas, às vezes, o cara, se ele se esforça, ele consegue atingir algum... Ele consegue sair da inércia, né? Sim. Ele consegue sair do lugar. E, muitas das vezes, ele não vai ficar milionário. Não vai, cara. Isso depende de gerações. Se você pegar lá quem foi seu avô, quem foi seu pai, se você pegar lá de trás, os caras vieram crescendo, né? Então, muitas das vezes, você não consegue numa geração, né? Então, às vezes, o cara diz: mas o herdeiro... Mas depende, tem herdeiro que não quer nada. Tem um herdeiro que... Aí o cara diz: mas o cara herdou não sei quantos milhões. Mas isso não é meritocracia. Você recebeu uma herança e ficar indo pra praia e gastando aquilo, isso não é meritocracia. Meritocracia é o cara que venceu, é o cara que lutou e que conseguiu. Receber herança não é mérito de ninguém. Eu tenho minhas questões com herança. Acho que herança é algo que daria para taxar. Acho que herança... entendeu? Então, assim... No Brasil não tem essa questão, né? Nos países desenvolvidos tem muita taxação em herança, né? Mas aí a gente vai entrar num tema, vai taxar, vai pro governo, aí o governo vai roubar... Aí vai pra esse governo que não infelizmente, a administração pública do Brasil é ruim, né? Então, mas assim, eu acho que passar... Acho que estão falando alguma coisa que... Como a geração que vem agora é filha de baby boomer com... Baby boomer tá lá com seus 60 e pouco, 70. Mas... Nós somos filhos de baby boomer. A gente é filho de baby boomer. Eu nasci no... Ele diz que baby boomer vai até 64. Eu nasci em 63, mas... Então. Sei lá, eu nasci no... Então, baby boomer muito... É porque os baby boomers estão no seu último terço, último quarto de vida. Então, assim, vai ser a maior transmissão de herança da história. Porque vocês, né, a geração de vocês... A gente vem, depois vem a geração X, milênio e tal. Não sei muito bem a ordem, não estudei isso a fundo. Mas a gente, que está com 36, 37 anos, a gente ainda gosta de acumular capital. Investir...
comprar um imóvel e tal, né? A geração que vem agora não gosta. Gosta de aluguel, andar de Uber e tal. Vem nessa meu pegada. filho tá com 21 anos, não tá quer nem comprar preocupado nada. com a carteira de carro do carro, não deu pra tirar, perdeu. Ele não tá preocupado com o carro. Então, vai ser a maior transmissão de herança da história. Porque você vai falecer, né? Espero que daqui a muito tempo, mas você vai falecer e vai transferir. Então, a sua geração e um pouco da minha... Eu tô com 36, tá com quantos, Haroldo? 62. 62, então. Entre a gente tem aquela ali de 40 e pouco, 50 também, que acho que a gente é a última geração que gosta de comprar um imóvel, investir e tal. A transmissão de herança vai ser bizarra. E essa galera vai receber sem saber o que fazer. Olha só, a gente tem um problema aqui que eu vejo que é o seguinte. Essa geração, a minha geração, ela pegou um desenvolvimento tecnológico muito grande. Transmissão de herança tá errada, tá? Transmissão de patrimônio, que é a herança, sim. né? Falei errado. Então, assim, a minha geração, ela pegou um desenvolvimento com relação ao quê? A expectativa de vida. Cara, então assim, outro dia eu fui na casa da minha prima, sua avó, minha avó morreu, eu tinha 1 ano. Então, eu basicamente conheço por foto. Sua avó, quando eu olhei minha avó, bicho, ela tinha 64 anos, 63. Bicho, eu tô com 62. Se tu olhar hoje, a senhora é de 90 anos. Né? Eu tenho 62 anos, eu só ainda não corpo, eu fazia corrida de rua, fazia longa distância, né? Legal. Muito. E eu tive problema no joelho e tal, por causa de operação que eu fiz, que eu jogava bola e tal. E eu não faço mais corrida de fundista, né? Então, mas eu vou pra academia praticamente todo dia, faço ergométrica, faço musculação, então todo dia eu tô ali, cara. Fazendo. Cara, você pega um cara de 60 e poucos anos no passado, bicho, o cara tá morrendo. A foto do meu avô eu também não conheci, não. Ele tinha 60 e pouco na foto, parecia que tinha 90. Entendeu? Então tinha isso. Então, assim, e o que aconteceu? Foi muita coisa junto. Então, antigamente o cara morria muito cedo e já passava que foi no caso da minha geração, o cara já deixava aquela herança, né, para você fazer. Então já teve essa espichada na minha geração. Então o que aconteceu? Tu vai espichar, você vai ter que, se acumulou capital, tu vai gastar aquele capital para sobreviver, e essa geração que está começando agora, que está com 30 e pouco, 29, 30, cara, não tem herança, bicho. O cara ele tem que se virar. Ainda tem isso, né? Não, é verdade. Vai ter muita transmissão de patrimônio, mas também a terceira idade vai queimar muito do patrimônio. Vai queimar a geração muito antes de você, por exemplo. No meu caso, né? Então minha filha vai fazer 29 esse ano, meu filho tem 21. Quantos anos mais eu vou viver? Mas expectativa de vida hoje é 75. Se é 75, são mais 15. No Brasil chegou a 77, né? 70 e poucos. Então, se eu viver a expectativa de vida, eu tenho mais 16 anos de vida. Então, você bota 16 em cima de 29, dá quanto? 39, 45. E meu filho já está com quase 40, já está da idade de vocês. Vai estar com 37. Entendeu? Então, quem vai se dar bem? Quem talvez comece a se dar bem é a geração que venha, por exemplo, os filhos da minha filha. Entendeu? 16, 17 anos, já tem 45, mas ela também vai viver bem. Ela vai viver muito também. Vai viver muito também. Viva Então, pra sempre. Estão dizendo aí que a gente vai durar 200 anos. Então não tem muita Mas gente. porque eles falam no princípio, né? Eles usam o princípio de acumular capital, que é a gente, né? A sua geração, chegando até a galera hoje que tem próximo de 40 anos, curte acumular um capital. Então vai ter uma transferência grande. Mas eu tenho minhas ressalvas com a meritocracia. A Carol tá cheia de pergunta boa pra fazer. Pode fazer. Não, mas eu tenho minhas ressalvas no sentido de... Eu acho que... Não li seu livro. Talvez seu livro faça mudar. Mas eu acho que... O divisor de águas é de quem você é filho, cara. Eu não tô falando de filho do bilionário, não. Você falou o seu estagiário, que já chegou longe, vai chegar mais ainda, que o pai dele era lavrador, né? Cortador de cana. Mas às vezes o cara tem uma instrução, cara. Às vezes o pai dele ou a mãe, né? Às vezes um dos dois, ou os dois, tem instrução. Mesmo sem estudo, mas tem educação, né? Passa valores, etc. Sim. Eu fico pensando da pessoa que tem aquela criação muito zoada, assim, nasceu dentro da penitenciária e o pai usuário de droga ou a mãe e tal. Eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que falar de meritocracia pra galera que nasce nessas condições, né? O Brasil tem muito, infelizmente. Eu acho que isso, pra mim, eu não consigo entender onde a meritocracia se aplica nisso. Eu acho que sim. Quando você tem instrução, beleza. Você sai atrás da corrida. Não é a instrução que você tá falando, são valores mesmo. Valores, o cara pode ser analfabeto, mas educa bem os filhos, né? Passa os valores. Passa os valores pro cara, e esse cara vai querer trabalhar. Ali o cara tem uma... Então, eu penso muito nisso, cara. Outro dia eu tava andando na minha frente, um casal, uma criança, eu olhei assim para aquele casal, aí eu disse assim, gente, como é que aquela criança vai conseguir enxergar
o outro lado. Aí é onde eu escrevo aqui, tem uma coisa chamada o seguinte, você tem que conhecer o outro lado. O que é o outro lado? É justamente isso. O cara, ele tá naquele meio ali, o cara nasceu na penitenciária, aquela coisa toda, e ele enxergar que existe uma possibilidade, existe um outro mundo que não é aquele. Ele depende de um padrinho, de um tio, né? Alguém que vai... Ele exige o pau dele. Aí eu pensava nisso, eu tinha concepção, eu tinha escrito sobre isso. Aí eu fui pesquisar isso. E eu achei a pesquisa disso. Falando que muitas das pessoas que elas têm a oportunidade, né? Aí no caso, de ter contato com algumas pessoas de mais sucesso, mesmo que ela seja extremamente pobre, essas pessoas tendem a enxergar o outro lado. Sim, concordo. Então, quando o cara vive muito naquele ambiente ali, cara, realmente, eu concordo com você, é muito difícil, é possível, mas olha só, é possível? É exceção da regra. É exceção da regra. É exceção da regra. É possível? Mas se torna muito difícil. Isso eu digo aqui, logicamente, cara, é mais difícil. Não tem o que você... Entendi. Não, a tua resposta foi boa. Pra quem tá nessa condição, tem que alguém chamar, né? Às vezes um tio, um padrinho, um primo. Tem que mostrar que existe um outro mundo, cara. Fora da bolha, né? Fora da bolha. Bom, uma senhora que trabalhou lá em casa, ela criou meus filhos. E quando ela foi lá para casa, minha esposa trabalhava, eu e minha esposa trabalhava na Barra, morava no Tijuca, não tinha tempo, então a gente, quando a gente teve a referência dela, a gente foi procurar a referência dela, então eu tinha a referência da casa que ela trabalhou. E ela só trabalhou em casa de gente, putz, top. Então ela trabalhou na casa de um artista da Globo que faleceu, antigo, como é que é o nome dele? Cara, me esqueci o nome dele. Fez Bandeira 2, uma novela lá. Porra, você não vou lembrar. Eu era garoto, sei lá, eu me esqueci o nome dele. Mas ela trabalhou com esse cara, trabalhou com o dono da empresa Cataguases Leopoldina, que era de eletricidade. Cara, você não dizia, ela tinha uma educação fantástica. E aí, mas ela ficou muito amiga dessa família, né? Depois que esse cara que era artista da Globo morreu, ela ficou muito amiga da família. Então eu falava pra minha esposa, cara, ela já saiu de lá há quantos anos, mas esses caras chamam ela, levam ela pra lá e tem um carinho com ela. E ela teve filho? Os filhos conseguiram ter acesso a essa informação? O quê? Alguém dessas famílias conseguiu fazer isso? Vou chegar lá. Contar a história. Aí, cara, ela per si é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela tem uma capacidade. Uma vez um cara ligou pra lá e disse, pô, tua secretária fala bem. Eu digo, ela fala, e realmente, ela era muito desenrolada. Eu largava meus filhos com ela tranquilo. E ela foi premiada quando as crianças cresceram, não tinha mais necessidade de ter uma pessoa trabalhando em casa todo dia, com carteira assinada, me dando despesa, 3 vezes por semana. Aí ela disse, também não quero carteira assinada, me descontei no INSS, me aposentei, né, e tal, aquela coisa toda. Aí eu dizia para minha esposa, ela já está cansada, com 65 anos, pô, vai limpar essa casa, ela não está aguentando. Mas eu falava para minha esposa, pô, como é que a gente vai mandar falar pra Lúcia que a gente vai demitir ela? Eu não tenho coragem, eu não vou. A gente adora ela, entendeu? Eu não tenho coragem, eu sei que ela tá trabalhando. Aí ela recebeu um convite para ir pro Canadá. Bicho, ela foi pro Canadá diversas vezes. Ser babá de uma pessoa que era sobrinha dessa família que era da Globo. E agora vai para Portugal. Eu digo, cara, tu virou internacional. Ela me manda mensagem. Então, mas por quê, cara? Porque ela desenvolveu isso aprendendo com as outras pessoas. Ela tem vários filhos. Um, acho que do primeiro casamento, que aí esse tem vários problemas, como você falou. E tinham outros. Ela tinha mais... Uma menina... Ela tinha mais 3. Ela tinha 4 filhos, não 5, 4. Aí, as 2 meninas eu arrumei emprego para trabalhar na Fórica, na época do Gifone. Sim. Gifone teve aqui no podcast. Trabalhou com o Gifone. Uma faleceu, cara. Atravessou, ela trabalhando ali no shopping de Botafogo, foi atravessar ali e faleceu, foi atropelado. Meu Deus, que tragédia. Coitado. E aí tinha essa menina. Aí é o que eu te falo da meritocracia. Eu gostava muito da Thaís. Thaís era muito elogiada, né? E eu falava, Lúcia, Thaís tem que... Eu trabalhava na Veiga na época, eu vou conseguir uma bolsa para ela. Thaís é inteligente, querem tirar a Thaís de estoquista, querem botar ela como vendedora, querem dar oportunidade para ela, porque a menina é boa, né? E aí ela não queria. Vamos botar ela para estudar, eu vou conseguir uma bolsa para ela. Naquela época ainda era Veiga. Mas quem não queria era a menina ou a mãe dela? O quê? Que não queria as oportunidades. Não. A filha, não, a mãe queria. Aí eu digo, vou arrumar, não sei o que, bom. Aí ela conheceu um cara e teve uma filha independente.
Aí já começa a complicar a guerra, né? Aí eu mesmo assim, depois eu arrumei um emprego para ela ela trabalhando na Zinzane. Aí, mesma coisa, cara, a garota trabalhava muito bem, mas a vida já começou a ficar mais difícil. Sim, sim. Principalmente foi uma produção independente, aí sabe como é que é aquela história, não sei o quê. Aí não acabou não estudando. Aí, cara, assim, eu falo isso aqui e falo isso pro meu filho. E falei pra minha filha, quando a minha filha disse casal, eu disse, cara, bicho, maneira, a vida é difícil, a gente tem que abrir mão às vezes de uma coisa para casar, alguma coisa, se você pensar friamente para você ir galgando, porque é difícil, às vezes o cara não consegue. A vida tem uma estratégia, um plano. Você tem uma estratégia, um plano. Esse livro ele fala na emoção o tempo todo, se for na minha emoção. Aí a vida começou a complicar. Mas ela é excelente funcionária. Foi chamada agora para trabalhar como coordenadora. Então o que eu vejo? Essa menina não era para estar onde está. Essa menina era para ter subido. As escolhas erradas, ou eu falo aqui também, vida, escolhas erradas acabam te levando. Eu canso de falar isso pro meu filho. Eu digo, cara, você tem uma vida tranquila. Você está aqui, aí tem um problema lá no 15º andar. E você está aqui tranquilo, mora no primeiro tranquilo. Aí você não está satisfeito, vai lá no 15º andar e traz o problema para você. Pronto. Tu tá enrolado, cara. Entendeu? Tem gente que já nasce com problema no 2º andar, logo em cima. Tem gente que já nasce com problema. E tem gente que busca problema. Essa menina, cara, não precisava. Ela tinha um problema. Ela conseguiu se ter uma oportunidade, porque eu ia fazer, ela ia estudar, eu ia arrumar uma bolsa para ela, tudo mais, que a gente gostava muito dela e infelizmente... Eu gostei da questão de alguém mostrar. Então, o ponto de largada nunca é o mesmo para todo mundo, né? Não. E infelizmente, e por isso não existe isso. Esquece. Não tem. E aí, como que a meritocracia assim, não sei, me fugiu agora a palavra, mas tipo, equaliza isso para poder analisar todo mundo? E onde que entra o fator sorte também, né? Porque foi o que a gente estava trazendo aqui. Onde você nasceu não deixa de ser sorte, porque não é... Sim. Não é uma escolha nossa. Acho que o conceito de meritocracia varia do país desenvolvido para o subdesenvolvido. Também, né? Não, então, tem isso tudo e eu falo, de novo, não somos iguais. Então, eu falo aqui também o seguinte, que você tem duas opções, né? Você não nasceu em um lugar bom, você não tem, às vezes, o seu pai, você falou isso muito bem, o nome da pessoa e tudo mais. Você não nasceu, você tem duas opções, ou você sentar, chorar, eu falo de vitimismo aqui, ou você batalhar para você superar as adversidades. Você não vai chegar igual o filho do cara que chegou, mas você pode sim melhorar de vida. Sim. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, se você usar esses conceitos meritocráticos, você consegue sair do lugar, disputar com aquele cara, pode ser que não. Então, a linha de chegada é que não é a mesma nunca, né? A pessoa crescer já é algo que entra na meritocracia, já foi algo que é mérito dela. É mérito mas dela. ela não deve se comparar com o outro que chegou mais na frente, né? Seria o meu isso. pai fala muito isso. Ele fala essa a ideia. Ele fala... Fazer até uma homenagem a ele aqui, ele fala um negócio até um pouco polêmico, mas ele tem certa razão. Ele fala que muito do problema é querer também chegar na linha de chegada muito rápido. Ele fala, cara, vovó era analfabeto e tal, dificuldade danada. Meu avô, né? Não dele. E aí ele sempre fala, acho que o mal, muito do Brasil, né? É que as pessoas queriam pular etapas muito, muito rápido. Por exemplo, já sair de uma situação muito adversa para entrar numa faculdade de Direito, um exemplo. Que abriu muito de uns anos para cá. Mas a faculdade de Direito, cara, pra você ser... Claro que você pode ser um excelente advogado, você pode passar concurso para juiz, tá tudo bem, galera. Não é polêmica aqui. Mas é muito nome, família. Se você já é filho de um advogado, facilita e tal. Com certeza. Se você é numa situação desfavorecida socialmente, você vai resolver problema. O advogado fala muito isso, né? É bom trabalhar para causas de gente com dinheiro, né? Porque aí você resolve, você ganha uma bela grana. Você ficar resolvendo problema do teu vizinho ali, você só vai arrumar dor de cabeça. Então ele falava, ele sempre teve esse conceito. Ele falou, cara, eu fui o melhor técnico, nível técnico que eu poderia ser, porque aí eu poderia ganhar bem como técnico, porque minha mãe não tinha condições eu não tinha condições de fazer uma faculdade de medicina, que era até o sonho dele. Eu fui ser técnico em eletrônica, e depois ele abre a empresa dele e tal. A minha irmã não foi médica, ela quis ser biomédica e tal, mas aí na segunda geração já foi possível. Mas é isso que eu tô falando. O seu pai não conseguiu, mas ele subiu pela meritocracia. Subiu.
Da onde ele veio, era trocador de ônibus para ser um empresário, né? Justamente. Ele termina a vida, já daqui a alguns anos, se Deus quiser, muitos anos, ele tá com 71, mas vai terminar a vida dele como um cara que termina como empresário. Ele nunca imaginou isso, né? E aí ele fala isso, que às vezes quer correr muito rápido, você quer chegar muito rápido, você atropela algumas etapas. Que você fala, né, no livro, na questão de acesso, talvez pular etapas. A gente pode entrar no assunto de cota, que é polêmico pra caramba e tal. Depois, se quiser entrar no assunto, fica à vontade. Não, cota, eu sou a favor. Ah, é? Boa. Desde que seja por condição social. E não não por cor, eu não sou a favor. Tá. É polêmico isso, mas devido a problemas que nós tivemos históricos, a população negra tem problemas até hoje por conta, que chamam de dívida histórica, por causa disso. Sim, e não porque ele é maioria. O problema é que, devido às condições, eles acabam sendo a maioria da população mais carente. Então, assim, na minha opinião, não precisava ser por isso. Tem que ser por cota. Minha opinião é que deveria ser por cota de condição social. O que ia acabar enquadrando eles da mesma maneira. Sim. Entendeu? E o cara que viesse da escola pública viria para competir com igualdade quem está na mesma escola que ele, possivelmente, né? Porque quem tem uma situação social mais favorável eu acho não vai que essas pessoas, elas precisam realmente, você precisa inserir essas pessoas. Assim, existem alguns conceitos. Agora, eu escrevi sobre meritocracia e vou falar de um conceito woke, basicamente o meu livro fala um pouco, e realmente é verdade, que eles dizem que você, não basta você criar a diversidade, você tem que incluir a pessoa. E o problema que hoje a gente tem, aí vou abrir mais o espaço, o problema é que hoje a gente, em vez de discutir fatos e coisas que sejam boas para a sociedade, a gente cai nessa porcaria de discussão ideológica. Entendeu? Então é tudo ideologia, cara. Se o cara é um pensamento de direita, não serve para esquerda, se é de esquerda, não serve para direita, tem uma confusão danada. Cara, vamos discutir o que é. A inclusão é importante. A diversidade, ou seja, existem pessoas que necessitam. Você necessita de apoiar essas pessoas. A inclusão é importante? Porque não adianta nada você fazer uma diversidade, você criar uma empresa e botar um monte de gente que necessita, excluir eles de um ambiente de desenvolvimento. O que é esse ambiente de desenvolvimento? Eu já passei por isso em algumas empresas. Então, tem uma menina que trabalhava comigo que era, menina top, de família abastada. Então, e você tinha algumas pessoas que não eram de família abastada. Existe uma dificuldade dessas pessoas que não têm uma condição social muito boa de se enturmar com essa pessoa aqui. Até porque... Acho que até por ambos os lados, né? Por ambos os lados, pela condição social. Sim. Não é nem preconceito, porque a vida dessa pessoa é muito diferente da vida dessa pessoa. Então, para essa pessoa daqui chegar aqui e ter esse meio de campo, é uma coisa difícil. Como é que você faz isso? Aí as empresas têm que ver se faz eventos onde estão as pessoas, onde as pessoas possam se dar, né? Porque realmente é difícil. E essas pessoas só vão se desenvolver na medida que houver essa inclusão, ou seja, na medida que elas observarem que é possível chegar, que é possível fazer, né? A gente fala muito do esforço de quem está abaixo, socialmente, claro, né? Acho que capacidade todo mundo tem a mesma, né? Acho que a questão é mais acesso mesmo, mas não a capacidade do Ronaldinho de dar chapéu, mas assim, enquanto o Ronaldinho é bom de dar chapéu e jogar futebol, o outro nasce bom de matemática, outro, enfim, cada um tem que descobrir ali sua vocação, né? O seu dom. Mas eu acho que existe muito essa questão do quem tá lá embaixo, e eu acho que a meritocracia, eu entendo o seu ponto, concordo nesse quesito de, cara, vai que dá, tenta achar um canal ali, alguém que te tire, né? Que abra seus olhos, né? Que é um pouco do mito da caverna ali, né? Tipo, sai desse mundinho aqui e vai olhar. Tem um aqui que fala do sponsor. Quer dizer, eu traduzi, né? Existe um TED Talk que fala sobre o sponsor. E eu botei como padrinho, né? Então, para você dizer, tem que haver um padrinho. Tá escrito aí. Cara, é o que eu tô te falando. Eu falei de meritocracia. Tudo que você deve fazer para você vencer as adversidades. Sim. Eu falo que você tem que ter o padrinho,
Eu falo que você tem que conhecer o outro lado. Eu falo da dificuldade que as pessoas têm para, como eu acabei de falar aqui, a pessoa que está numa condição inferior para se entrar no mesmo ambiente, para se mas eu acho que tem que ter um incentivo grande para criar padrinhos, entendeu? A gente tem um trabalho social que a gente fez na escola pública, né? A gente entrou na escola pública, eu acabei tocando esse projeto, que eu falava assim, cara, como é que eu posso ir lá na escola pública? Porque eu sempre me achei muito privilegiado. Socialmente, eu nasci pobre, né? Classe média baixa ali. Nunca me faltou comida, mas era tudo muito apertado. Mas eu sempre me achei muito privilegiado por ter... Principalmente meu pai, assim, minha mãe também, uma excelente mãe, mas assim, meu pai tinha uma visão de futuro muito grande, sabe? Veio com pouco estudo, ele falava que só educação, ler livro, sempre via meu pai lendo livro e tal. Sempre muita conversa, meu pai sempre muito filosófico, adorava contar história. Às vezes ele queria me dar um sermão, ele contava a história. Porque o leão encontrou a capivara, aquelas histórias assim pra te fazer pensar, né? E eu sempre me senti muito sortudo até de ter nascido numa família assim. Eu falava, e essa galera que talvez não tenha tido a mesma sorte que eu? Eu acho que tinha que ter também mais movimentos dos padrinhos irem procurar. A gente fez um trabalho na escola pública bem legal, né? A gente selecionou 10 jovens para ensinar empreendedorismo. Tem 2 que abriram empresa, cara. Mas isso é muito... É isso que eu tô falando. É isso que eu falo aqui. 8 talvez, eu não sei o que deu. Mas 2, eles me mandam mensagem até hoje. E eles dizem o que fizeram e tal. E o que eles falam é o seguinte, cara, eu em casa recebi a informação de que não era para mim. Tipo, meu pai e minha mãe, até pra me proteger, dizia, cara, isso não é pra você. É isso. Não é pra você escreveu uma das partes que tá escrita ali. Você mostrou o outro lado pra eles. Ou seja, é isso aí. O cara tá ali, não, isso aí não é pra você. Pronto. Acabou, tu criou um negócio desse. É isso que eu tenho até algumas coisas ponto contra, às vezes, com relação à política, por causa disso, porque criam essa expectativa ruim nas pessoas. Não, você vai chegar. Aí o cara vai dizer, não, mas o bilionário, meu irmão, esquece. Tu quer ser Elon Musk? Bicho, tu não vai ser Elon Musk. Esquece. Mas você vai conseguir fazer. Não, mas até porque na corrida da vida, o Elon Musk, ele já nasceu rico e tal, mas pô, ele chegou longe pra cá. Ele tem mérito pra caramba também, né? Ele saiu daqui e chegou. Tem um que elevadíssimo também. Também tem que... Lógico. Não, mas ele saiu de um patamar de, sei lá, milionário pra bilionário. Isso é difícil pra caramba. Por exemplo, lá no... Uma empresa de milhão é uma empresa de milhão. Uma empresa de bilhão são 1.000 milhões, cara. Tem que multiplicar a tua empresa por 1.000, cara. É muito... muita coisa. Ele cresceu, teve o mérito dele. Claro, tem um projeto muito legal que eu dou aula para... Tem um projeto que chama-se Jovens Profissionais, do Carlos Heitor, da Rede Luminos, que eu trabalho. Até a Lumina e Copiades também faz, que eu dou aula nos dois. Mas o Carlos Heitor é muito atuante nisso. Inclusive, tiveram lá no livro, acho que 3 alunos. E ele desenvolve um projeto onde ele conhece várias pessoas. Ele é um cara bem conceituado no mercado financeiro, e foi copiado e tudo mais. E ele conhece várias empresas e as empresas patrocinam um curso de finanças que ele dá. Eu, inclusive, sou professor, com vários professores que dão aula lá. Patrocinam pessoas carentes. Cara... É um padrinho. Mas você tem que ver o nível das criaturas. Cara, só galera voando. Eles não ficam nada a dever a filho de gente com dinheiro. Muito pelo contrário. A garotada voa. Então tiveram 2 lá. Às vezes até para comprar um livro para eles é complicado. Eu dei o livro para eles. Não, a galera lá tinha dificuldade. Algumas aulas da mentoria foram online. E a gente teve que ajudar. Na internet não tem. Não é capacidade, era falta de recurso. Recurso mesmo. De um celular que fosse o mais barato, mas que só pudesse conectar ali para fazer uma aula online, né? Isso abriu minha mente nessa turma. A primeira turma foi em 2022, por aí, foi logo depois da pandemia. Que eu fiquei muito incomodado com isso. Fiquei, tem que ter algum jeito de chegar na escola pública. Mas assim, esbarra em algumas coisas, tá? Eu consegui numa escola, até agradeço aí a Marcela, que foi a professora que abriu o espaço, mas eu tentei umas 3, 4 escolas que não conseguiram. O professor ia na direção. Isso eu falo aqui abertamente porque é verdade, não estou inventando não. E a direção não deixava. Vai vir empresário aqui, botar minhoca na cabeça das crianças e tal, não deixava. Mas é isso que eu tô falando. Agora eu vou te falar de outra coisa. Porque é muito melhor ter a galera
sem instrução, né? Pra controlar, né? Então, agora eu vou te dar 2 fatos que corroboram com o que você passou. Eu peguei uma pesquisa, que eu cito essa pesquisa aqui. Foi feita a pesquisa nos Estados Unidos. Assim, bom, Europa, Estados Unidos, eles são basicamente a maioria dos professores da área acadêmica são contra a meritocracia. Claro. Só que foi feita uma grande pesquisa, uma das maiores pesquisas que tiveram, junto a uma comunidade americana, aonde essa comunidade foi mostrado que essa comunidade americana acredita no mérito. Ao contrário do que muitos pensam que não é verdade. Muito pelo que você falou aí, muito porque você isso não é para você, mas uma série de coisas. Só que diz que os políticos não divulgam isso, não fazem, isso não tem interesse político em divulgar isso. Bom, passou, eu escrevi o livro, foi editado, já estava vendendo, não sei o quê. Eu li uma reportagem no Valor do Bruno Caraza, que é um repórter. E eu não me lembro agora como é que ele entra um pouco nisso daí. Ele falou que o PT deveria aprender com o que vem das pessoas, das classes mais baixas, uma coisa desse tipo. Eu não me lembro bem qual foi a reportagem que ele citou. Eu digo, dá para você me mandar o link desse artigo? Aí ele fala do artigo. Dá para você me mandar o link desse artigo? Eu peguei o link. Pesquisa feita pela Fundação Perseu Abraham, que é a fundação do PT, onde mostra que os mais privilegiados, talvez? Não, privilegiados não. Os desprivilegiados. Os desprivilegiados acreditam na meritocracia. A maioria acredita e acredita que eles conseguirão sair da onde eles estão através da meritocracia. Ou seja, não há interesse político. Você acabou de me dizer isso aí agora. Então não há interesse político. Agora imagina você fazendo isso para vários. Você está de 8 para 2. Aí eu te pergunto, 8 para 2. Deveria existir uma pesquisa. Eu escolho 10 alunos, né? Você escolheu 10. Aí seria interessante perguntar. Escolho não, né? A escola passa. Por que os 8 desistiram? Por que 2 foram? Não, todos foram até o final. Eu só tenho feedback de 2 que foram empreender, Pois né? mas... Isso. Quantos dali foram empreender? Quantos dali foram resilientes? Quantos daqueles ali se desenvolveram, correram atrás, se esforçaram? Quantos? Cara, mas nitidamente o esforço de, digamos, 6 a 7... Tinha 2 ou 3 que você via que não estava afim. Mas a maioria estava afim, cara. Mas eu acho que isso também é porque eu acho que a pessoa que tem, né, menos acesso, menos condições, eles preferem acreditar que se eles vão vencer é por conta de esforço próprio, né? Não depender de fatores externos. Talvez não seja um pouco disso. Como podia repetir isso? Porque a questão das comunidades mais carentes acreditarem na meritocracia. Né? Porque a meritocracia quer dizer que ele vai crescer por esforço próprio, então ele prefere acreditar que ele depende dele crescer. Sim. Ao invés de qualquer outro fator externo, porque ele não conta com essa sorte. Ele vai ter que... Ele é desacreditado do fator externo. Ele desacredita e acha que ele vai vencer por aquilo. Mas ele tem um ponto positivo. Mas isso mudou muito. Antigamente o caminho era o esporte, né? Futebol, luta e tal. Hoje o empreendedorismo... Não, sem dúvida. Não. Mas era mais restrito. Quantos jogadores jogam a Copa do Mundo? 22, pô. E o Brasil tem 250 Mas aí você já está falando de outra linha de chegada. Não, tá, mas poderia ser um jogador a Copa de clube do Mundo menor não precisa, e tá bem. Mas é porque agora o empreendedorismo, essa pegada do empreendedorismo entrando na vez de todo mundo é legal, cara. Sim. Muita gente tem a oportunidade de empreender, às vezes montando uma barraca de lanche, que seja. Eu acho que as pessoas já estão começando a enxergar que isso é possível, né? Porque a informação, ou mesmo um podcast que a gente está conversando aqui, quando que... Tá, isso é um... olha só, um podcast de graça no YouTube, Spotify de graça. YouTube, então, de graça. Spotify, não sei, é de graça também, Sim. né? Só vai ficar dando propaganda ali uma atrás da outra. Mas eles estão com acesso a um professor da COPEAD, que tem doutorado fora e tal, e que tem aqui um livro. Esse livro custa quanto? Na Amazon tá 70. Então, R$70, que é um valor que dá para chegar. Sei que é dinheiro, mas dá para chegar. Pegando ali emprestado, vendo com um amigo e tal. Tem usado, acho que tem usado mais barato. Aí pronto, ele através de um podcast de graça teve acesso a um livro que ele pode comprar e ele pode abrir a cabeça, né? Sim. Assim, também tem muito livro ruim também que pode atrapalhar ele, né? Mas o que eu digo é que assim, informação hoje tem muito mais acesso. Então a pessoa pode empreender. Antigamente era mais restrito de acesso. Né? Cara, mas assim, a luta, cara, dá trabalho.
A luta do trabalho, bicho. A luta do trabalho. A gente sabe como é que é. A gente já fez muita reunião, pô. Então, e aí, A luta do trabalho, cara. Olha, pô, bicho. E aí, trazendo para esse lado psicológico, né? Da questão deles acreditarem na meritocracia por questão de esforço próprio. Você acha que também muita gente não desiste ou não vai à frente porque se não conseguir, automaticamente é um fracasso próprio também? Putz, essa pergunta é muito boa. Tem gente que psicologicamente é fraca. Isso porque é fato. se eu tô na meritocracia e eu vou vencer por mérito meu, se eu não vencer, o fracasso também é 100% meu. Mas o fracasso, olha só, eu acredito no seguinte, até para você chegar aqui, tu vai fracassar trocentas vezes, cara. A diferença é quem consegue vencer mais o fracasso. Todo mundo que sobe vai fracassar em um monte de coisa. Rock balboa, né? Não é quando você bate, quando você aguenta apanhar. Tu vai tomar uma porção tu toma uma porrada, levanta, toma uma porrada, levanta, toma uma porrada, levanta, toma uma porrada, levanta. E luta e vai. E o cara vai ter o cara que toma a primeira já e... Aí o cara fica... Tem isso no empresariado, né? A gente tem... O empresário tem muito medo de quebrar, claro. Você não abre uma empresa pensando em quebrar. Mas depois você fica mais cascudo e vê que toda empresa é altos e baixos. Eu aprendi até ouvindo muito o Geraldo Rufino, que é um cara que eu admiro. Que ele... Já ouviu falar dele? Já. É um cara que tá sempre na internet, né? Ele construiu, era catador de lata e tal. Então ele tem um propósito legal e tal. E ele fala que você só não pode quebrar na cabeça. Que ele fala, eu nunca quebrei. Ele diz, né? Tecnicamente já quebrou, acho que ele brinca 6 vezes, 7 vezes, sei lá. Que aí uma vez a dívida dele não era... Aí o pessoal vai 16 milhões de dólar. Tipo assim, ele até brinca que não era 16 milhões de reais, era mais. E aí ele fala assim, mas eu nunca quebrei na cabeça, eu ficava sem dinheiro. Sem dinheiro eu ficava. Mas quebrado não. Porque todo dia eu acordava e ia trabalhar. E aí ele diz até uma história super bonita. Você até se emocionou numa história, né? Que um cara pedindo água na porta dele... que ele ajudou lá um cara morador de rua, era um cara com uma depressão profunda, que já tinha sido CEO de uma empresa, que aí ele se recupera, quando volta a ser CEO da empresa, lembra dele e fecha um contrato gigante. Tipo, e que salva ele quando ele salva ele quando ele tava quebrado. Então, assim, eu acredito muito nisso, que sempre dá para se acordar e trabalhar. Mas é o que você falou. Eu acho que hoje a maior batalha das pessoas, e é o que mais deixa ela com medo, ou até mesmo por causa dessa pressão de rede social, que você tem que estar bem, né? Tem que estar todo mundo bem, né? Tá todo mundo rico, tá todo mundo bonito, tá todo mundo magro. Bonito, LinkedIn, é isso aí. LinkedIn, todo mundo é esse level e tal. E aí eu acho que esbarra no psicológico, cara. Eu, por exemplo, você vai ler aqui. Eu tive uma passagem na minha vida, meu pai faleceu em 87. E aí eu fazia e aí eu era novo, trabalhava, aquela coisa toda, mas só que meu pai... Teu pai faleceu, tu tinha 1 ano, né? Tu falou. Teu pai faleceu, tu tinha 1 ano. Não, meu pai não, minha avó. Porque eu tô de 86, pô. Novão aí, pô. Tá pintando cabelo de branco, pô. E aí meu pai faleceu, cara, e o meu pai era um cara muito boêmio, né, cara? Assim, basicamente não deixou nada pra mim. Eu não tive herança, era eu e minha mãe. E você acha isso bom ou ruim? Cara, ele me deu uma casca absurda, né? Eu fico pensando, se meu pai tivesse uns milhões pra deixar, será que dá vontade de escrever alguma história? Por isso que eu admiro o cara que vai de milhão pra bilhão, cara. É fogo. Não, cara, quando eu olho a minha história, e aí, cara, meu pai faleceu, ficou minha mãe, ficou eu e minha mãe não trabalhava. Tinha lá o INSS, aquela coisa toda. Era muito comum nessa geração. E eu trabalhava. E eu perdi o emprego, porque foi na época do Plano Collor. Fiquei desempregado. E imagina, minha mãe ganhava aposentadoria. Ainda bem que eu não vivi isso. Vivi, né? Vivi com criança. Aí, o que surgiu para eu trabalhar? Ser entregador de jornal da Folha de São Paulo. Eu fui ser entregador da Folha de São Paulo. Eu me vi deitado na Presidente Vargas, num jornal, esperando o caminhão de São Paulo chegar, botava aquele pacote de jornal e ia entregando jornal de casa em casa. Né? E aí, só que eu fazia faculdade, estava acabando a faculdade, eu já fazia, não me lembro se eu acabava, já comecei a fazer uma pós-graduação, eu digo, cara, não vou ficar nessa situação, vou trabalhar, vou estudar, não sei o quê. Eu sei que, como eu conheci de investimento, porque eu já tinha trabalhado em finanças, né? Aí comecei a juntar, aí o que eu fiz? Uma galera, porque os caras não tinham estudo, né? A maioria que trabalhava ali não tinha estudo. Eu trabalhei com bandido. Cara, assim, putz, eu fui lá no fundão. Sim, é o tipo de trabalho que não tem. Assim, mas os caras me respeitavam por quê? Porque eles iam para falar de investimento comigo. Aí eu ficava investimento, não sei o quê. Aí o gerente da Folha queria me botar lá para cima para trabalhar. Não quero trabalhar aí, não sei o quê. E aí fui estudando. E aí eu consegui sair daquilo.
Cara, mas fui entregador de jornal, cara. Na Folha, de entregar ali na Lapa, de deixar minha moto. Aí vinha ladrão para levar minha moto, e dizia que eu era trabalhar, não leva. Então, essa casca que a nossa a geração da nossa para cima, quando eu digo de idade, né? Para mais idade, tem. Claro que sempre tem exceção, assim, o cara que tem a nossa idade não tem casca, claro, sempre vai ter. Mas eu acho que é essa questão psicológica, cara. Eu acho que hoje a turma, eu vejo muito isso. Eu leio muito para poder me adaptar ao mercado. Porque não adianta a gente dar murro em ponta de faca, Haroldo. Se você está contratando, a gente que depende de pessoas, né? É uma empresa. Cada vez mais tecnologia, você não precisa de tanto de pessoa. Mas toda empresa, até de tecnologia, vai depender de pessoas. Lógico, claro. A gente atende data center. Data center para fazer manutenção das subestações, é um site crítico e tal. Papai Neotec atende data center, por exemplo. Então, assim, você chega lá, é uma indústria de dados que consome uma energia, às vezes, 10 vezes maior que uma indústria petroquímica, que consome bastante. Que na petroquímica tem lá 500 pessoas, estou chutando, tá? E no data center tem 50. Ou seja, tem menos gente, um consumo abissal de energia, fatura pra caramba, porque tá aí vendendo, né? Armazenando dados aí de empresa de e-commerce, Bitcoin não, mas ativos digitais e tal. Então, assim, o cara tem uma indústria que depende de pouca gente, mas mesmo assim tem gente. Tem lá 50 pessoas. Então, assim, de gente a gente nunca vai sair. Mas eu acho que as pessoas, no geral, estão buscando sempre qualidade de vida, cara. Isso me apavora. Não sei se tu fala isso no teu livro. Mas, assim, as pessoas estão abrindo mão de tudo por qualidade de vida. E desde quando a gente constrói alguma coisa com qualidade de vida? A primeira coisa que a gente perde é a qualidade de vida. Justamente. Né? Dormir 4 horas, 5 horas por noite, porque... a gente fazia, né? Não, olha só, todo mundo pode fazer o que todo mundo tem o direito de fazer o que trabalhava, não dava pra ter qualidade Agora, de vida. depois não enche o saco. Sendo bem claro, depois não enche o saco. E o fulano começa a inveja. Porque o fulano isso, porque o fulano aquilo outro. Meu amigo, você não optou? Você optou, agora não enche o saco. Você não quer qualidade de vida. A qualidade de vida não paga boleto. A qualidade de vida, essa aqui é muito boa. A qualidade de vida antigamente, da nossa geração, era ter uma grana pra ir pra balada, poder beber uma bebida boa, né? Comer bem e ficar à noite na balada com os amigos. Foi uma matéria que eu recebi. Que hoje a qualidade de vida é cuidar da saúde, ter tempo para treino e tal. Aí eu falei assim, os dois precisam de dinheiro. Os dois. Como é que o cara quer ver o pôr do sol, quer correr na praia? Você tá duro, velho. Como é que faz isso duro, Haroldo? Não tem como. Não tem como, cara. Alguém tá bancando, cara. Quer fazer, não, porque a juventude agora valoriza outras coisas, que depende de dinheiro. Depende. Não depende, pô. O meu cara vai dar uma corridinha na praia pra ver o nascer do sol, o pôr do sol, e não tem como, cara. Se tu tá trabalhando, fazendo uma faculdade e tal, a não ser que você nasceu privilegiado, e você escolheu, vai ser herdeiro. Então, acho que no fundo tudo recai sobre você, no momento da sua vida, fazer muito esforço. Acho que deve ser um pouco do que você trata do livro, né? Claro que tem muito conteúdo interessante, mas talvez um resumo tudo depende. Eu entendo que a meritocracia que você está falando, então, é em relação ao esforço. Né? Mas não só esforço você vai vencer. Se você não aplicar ao esforço algumas técnicas que eu falo aqui... beleza. Que é o padrinho, que é a coisa... Tu tem que ter o padrinho, tem que desenvolver o networking, não adianta vitimismo. Você tem como tem uma coisa interessante. Eu li um artigo em inglês de Harvard, inclusive, que eu cito aqui: How to Impress Your Boss, em inglês, né? Traduzindo, né? Como você impressionar o chefe do seu chefe. E agora o meu filho está fazendo estágio agora, né? E ele tem o chefe do... Eu digo, você já leu no livro o que eu digo? O que você tem que fazer para você impressionar o chefe do seu chefe? Boa, dá a dica, vai ser boa dica. Entendeu? Aí você tem que impressionar. Mas vai ter que falar, eu vou ficar curioso também. Então, você tem que impressionar, você tem que ter um bom relacionamento, o cara tem que saber que você existe. Isso. Né? Então, assim, ele pai, peguei carona com o cara e fui, vamos almoçar todo mundo fora, o cara me deu carona, eu fui conversando com o cara, agora ele ficou animado, tá conversando lá com o boss dele, né? Mas é verdade, eu já fui promovido por causa disso. Sim. Em churrasco, quem eu colava? Um chefe do meu chefe. Quando o chefe do teu chefe, normalmente ele não te conhece, porque ele não tem acesso a você, não sabe como é que você trabalha. A partir do momento que você começa a abrir um canal com esse cara, ou criar um network com esse cara passa a ter um peso
junto ao cara que ele dirige, e o cara vai, pô, mas aquele cara ali, aquele cara é bom, né? Aquele cara que tem o funcionário ali, aquele cara não é bom? Aí o cara já vai olhar assim, né? Logicamente, isso não quer dizer que basta você ficar só impressionando o seu boss e não fazer nada, né? Não é isso, mas você tem que trabalhar. Mas muitas vezes você trabalha, mas você não é visto. Então você tem que ser visto. Eu tenho um caso que aconteceu comigo. A gente eu trabalhava numa grande varejista, na Chocolate, comércio de roupas, lá atrás, década de 90. Chocolate, não? Chocolate, comércio de roupas. Era Chocolate, Bill Bros, Pedro Atleta e Chocolate. Pensei que tava trabalhando no Chocolate Cacau Show. Não. Tu gosta do LinkedIn, tá uma polêmica danada essa semana. Não, mas era Chocolate. Então, era a maior cadeia de varejo de moda dos anos 90. Eles só perdiam para C&A. Eles tinham loja Brasil inteiro, sem internet naquela época. E eu me lembro que tinha uma operação, a gente precisava de um dinheiro, tinha uma operação financeira que o gerente queria fazer. O meu gerente financeiro, eu era analista e tinha um gerente financeiro, tinha um diretor financeiro e tinha o dono. E esse cara queria fechar essa operação, mas não conseguia. Eu ficava pensando assim, eu digo, cara, eu sempre fui muito bom de relacionamento, né? Então eu falava assim, pô, mas esse cara tá no caminho errado. Esse cara só conversa, não tem assunto com o cara. O cara senta aqui, ele é muito frio, não tem que fala de futebol, fala disso, fala daquilo. Tem que trazer, porque você traz o cara passa a ti, né? Aí, cara, o cara faz assim, eu digo, ele tá se fizesse. Aí eu pensava, né? Se fizer isso, você vai conseguir. Aí tem um belo dia que ele disse, Haroldo, eu vou precisar sair hoje de manhã, vim aqui só de manhã e tô indo embora. Aí me liga o gerente do banco e fala, pô, tem a operação, como é que a gente... Eu não me lembro mais direito, mas era uma coisa assim, tinha... a gente vai ter que renovar o contrato. Eu digo, não, mas eu não quero contrato desse jeito. Eu quero contrato do jeito assim, 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 da maneira que eu tinha conversado com ele. Assim, conversei com o cara e tal, vai. Aí o cara, é possível? Não, tudo bem, é possível. Eu digo, cara, mas meu gerente não tá aqui, como é que eu vou fazer agora? Aí eu digo, pô, aí fui procurar o diretor financeiro, não tava. Aí o diretor financeiro estava em reunião com o dono da empresa. Aí eu fui lá na secretária e disse, ó, preciso falar com o Cláudio e com o Benjamin agora. Aí entrei lá na sala e disse, ó, montei a operação assim, assim, assim. Eles ficaram olhando para mim, era analista. Aí, né, aí o cara disse, pô, caramba. Logo depois eu fui promovido, fui para gerente, cara. Ou seja, eu dei a tacada certa e mostrei a qualidade que eu tinha pro cara. Se eu continuasse com aquele gerente ali, eu ia ficar morto ali, porque ele não ia bater em cima e não ia subir, entendeu? Acho que assim, eu não fiz nada. Assim, mas você aproveitou a oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Você estava preparado também. Sim, justamente. Eu sempre falo, a gente conversa muito. Nosso filho tem 5 anos, né? Ainda tem muita lenha para queimar ainda e tal, mas eu acho que se eu posso deixar uma dica de uma frase, como é que você tem que estar preparado para impressionar o boss, leia. Leia de tudo. Leia. Porque o assunto vem da leitura, pô. Vem da leitura, não é do trabalho. Tu vai impressionar o cara de várias outras situações, mostrando algumas coisas, pontos de afinidade, entendeu? Pô, se tu citar um livro, um autor, o cara puxar um assunto e falar, pô, já li sobre isso e tal, é assim. Aí pronto, aí já dá um. Isso aí mesmo. Tu não leu o livro, não, mas tu tá bem aqui na fita. Não, ler, a gente sempre bate nessa tecla. Agora, trazendo para essa parte empresarial, né? Que muitas empresas aplicam meritocracia nessa parte de gestão. Mas como identificar que eles estão usando a meritocracia para cobrir um favoritismo disfarçado? Porque tem muito isso também em empresa, né? Tem, eu falo isso aqui também. Boa. O livro está completo, hein? Pois é. Não, mas eu falo, olha só, isso aqui eu falei para vocês, tem várias coisas, eu não vou citar aqui a empresa nem as pessoas, como eu não cito aqui, mas eu já passei por diversos problemas desse tipo. Então eu falo inclusive de injustiça. Cara, vamos combinar? É muito difícil. Tem muita injustiça. Muita? Tem muito mais do que injustiça, pô. Muito mais do que injustiça. Aí o que você faz? Você senta e chora, ou você usa aquela injustiça como um motor, combustível, né? Um combustível para você procurar uma outra empresa, para você estudar, para você querer abrir um novo caminho. Mas como é que eu faço isso com qualidade de vida? Isso que é o cerne, cara. Não sei. Todos falando, lifestyle, é a qualidade de vida. Aí tu tem que ser herdeiro, cara. Aí tem que ser herdeiro. Meu irmão. Não, porque eu quero trabalhar perto de casa e tal, porque aí eu... Meu irmão, se você pode trabalhar perto de casa, ótimo. Sim. Mas se teu
teu filho tá trabalhando numa empresa que eu conheço. Não vou citar o nome da empresa aqui, mas é longe. É afastado. Olha, ele tá acordando 5 horas da manhã pra pegar ônibus. Tem que atravessar a poça. Só vou dar essa dica, né? Tem que atravessar a poça. Não é na poça, mas é no cantão lá da Ilha do Governador. Não, tem que atravessar a ponte. Não. Tem uma... ele tá na ilha, mas mesmo não tem condução. É condução da empresa. Ele acorda 5 horas da manhã pra pegar ônibus pra ir. E ele estuda em Botafogo. Aí ele vai de Uber, porque se for de condução... Mas a oportunidade é boa, né? Se ele for de condução, leva 3 horas pra ele chegar em Botafogo. Não tem ônibus, é no fundo, cara. No fundo do fundão. Aí ele chama o Uber, ele vai... Aí outro dia ele... Pô, pai, assim tá difícil. Eu acabo a aula 10 horas da noite. Eu 5 horas da manhã tenho que estar de pé. O bicho tá morto. Então, mas... Digo, meu irmão, tu tem 21 anos. Com 21 anos tem que ser isso aí mesmo. Tem que ser isso aí. Tu quer o quê? Eu não vou deixar herança pra você ficar curtindo as coisas que tu gosta. E tem que ser com essa idade, porque depois de uma idade, cara, você sente, cara, o máquina. Não sente. Eu não aguentava, se fosse eu. Por isso tu tem que fazer enquanto você aguenta, né? Mas essa questão que eu ia provocar aqui, eu acho que a meritocracia existe, acho que mérito existe. A gente falou de vários pontos aqui, do cara que nasce, porra, dentro de uma penitenciária e tal. Aí vem uma solução que é um padrinho. Então cabe a quem hoje está numa situação privilegiada buscar padrinhar, né? Acho que a gente tem que deixar essa mensagem aqui também, né? Sim. Buscar trabalhos sociais que possam fazer isso. Não é trabalho social só, né? Eu sempre falo assim, cara, trabalho social não é fazer o Pix. A gente conversa muito isso. Também tá aqui. Fazer o Pix é muito fácil. Eu devia ter te chamado para escrever um livro. Fazer o Pix é muito fácil. Não, eu falo isso, não é só ajuda financeira. Não é só ajuda financeira. Tempo, pô. Pegar pelo braço, mostrar, levar numa empresa. Poxa, eu tive um... Cara, eu posso dar um exemplo aqui, que é um exemplo bem legal. Um parente meu, né? Tava vendo o filho crescendo, tal, com dificuldade de... Aquela molecada, hoje ele deve ter 30, há 5 anos atrás, tal, naquela fase ali que, poxa, teve uma situação financeira até bacana e não tava engatando. Não tava engatando. E aí o pai, a mãe, me ligou e falou assim, você consegue ajudar? Porque às vezes santo de casa não faz milagre, né, cara? Ele, pô, você tem que conversar com ele vê você é empresário e tal, sei o que. Eu falei, não vou só ajudar não, eu vou conversar com ele, eu vou botar ele num estágio lá na empresa. Dá pra botar ele num estágio lá, e faz isso. E no estágio a gente conversando e tal, sei o que, pô, o moleque agora tá voando. Então assim, é a questão de apadrinhar mesmo, você chegar e mostrar um outro lado. Que às vezes de onde ele tava, os pais não estavam conseguindo mostrar, não estavam conseguindo orientar. Então acho que as pessoas têm que, não é ajudar só com Pix, é dedicar um espaço. E até minha empresa não é grande o suficiente para isso, né? Mas a gente até quem está aqui acompanhando aqui, ajuda a produzir o podcast, a gente já conversou muito sobre até usar das próprias pessoas, é que a galera é muito novinha, né? Ainda não dá o trabalho social que a gente faz, né? Mas a primeira turma já está começando a fazer faculdade e tal, tem um que tá empreendendo ou dois, a gente vai começar a botar para estagiar dentro das empresas do grupo, né? Para poder dar essa oportunidade também. Essa oportunidade. É isso que tem que ser feito. É o trabalho que a Iluminos faz. É isso que a gente vai fazer, cara. Eu acho que isso, dentro desse contexto até do governo, acho que era isso que o governo tinha que fazer. Mas não existe vontade política. O cara vai querer dar bolsa família, o cara 25 anos, o cara ganhando isso. O cara não vai sair da miséria, cara. Você acha que a cultura brasileira também valoriza mais o jeitinho do que o mérito? A gente é completamente diferente da cultura dos Estados Unidos. O brasileiro tem uma cultura diferente. Ele quer um salvador. Tem um livro, agora eu me esqueci o nome, que fala sobre isso. Como é que o nosso ex-presidente fala? O Messias. Tem que haver um Messias. Entendeu? O Messias que é o salvador. Ele acha que vai vir um cara que vai ficar 4 anos no poder e que a vida dele vai mudar. Esquece, cara. Seja ele quem quer que seja. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, não vai mudar. Mas isso é pensado, pô. A gente faz esse propósito. Lógico, né? É tudo narrativa, né? Tudo narrativa. É proposital. Tem eu já falei isso em outro podcast, mas a Haroldo precisa ouvir essa. E acho que quem tá... A Haroldo vai compartilhar o episódio, tá? Muita gente segue ele, até a molecada que tá ouvindo. Eu acho que dá pra gente usar... No próximo livro seu, você pode usar essa. Sabe que eu gosto das características de Davi, do rei Davi? Eu adoro... Eu acho que essa história resume, cara. Claro que não resume o seu livro, né? Porque fala de meritocracia. Mas resume uma dica que eu não conto há tanto tempo que eu até tô com medo de esquecer. Mas a Carol me ajuda a lembrar, que eu já falei tantas vezes. Eu falo muito pros estagiários lá na empresa. Eu falo, cara, as características do rei Davi, cara. Tem que seguir as... Aí a galera fica, tá, o que é, né? Cara, são 5 coisas.
A primeira, Davi tinha 5 características, né? Vou contar a história então antes. Rei Saul tava ali governando e tal. E aí ele tava querendo uma noite ali fazer alguma festa, alguma coisa do tipo, e queria alguém que tocasse harpa. E aí um dos servos dele ali, o pessoal trabalha para ele, falou assim: eu conheço um rapaz que toca harpa. O cerne da questão é assim: como você faz para acessar castelos? Como você tem que estar para acessar castelos? E Davi tem essas características. E aí ele falou assim: olha, eu conheço um menino, pode vir aqui tocar harpa e tal. A gente pode trazer aqui o Davi. Além de tocar harpa, ele tem outras características que o senhor vai gostar. Ele toca harpa, ele fala bem, ele se veste bem, ele é homem de guerra e ele é temente a Deus. Aí ele explica o que é. O tocar harpa, cara, é 20%, cara. Você tem 5 características. Tocar harpa é uma faculdade. É você ser especialista em fabricar um copo, é você ser especialista na comunicação, alguma coisa do tipo. É uma habilidade. É uma habilidade. Você pode nascer com ela igual o Ronaldinho Gaúcho, mas teve que treinar muito também, né? Ou você vai buscar uma faculdade, enfim, uma especialização. O fala bem é comunicação, cara. Aí a pessoa fala: mas eu sou tímido, como é que eu faço para falar bem? Tem uma técnica. Existe. Leia. Treine. Se você lê, você vai ter assunto. Muita gente às vezes não fala bem, que às vezes fica inseguro de falar de algum assunto. Não tem assunto. Então, leia. A melhor forma de você falar bem é você ler. O se veste bem não é usar uma roupa, uma bolsa da Hermès, como você falou, ou da Prada e tal. Não é isso. É você botar a melhor roupa que você tem para aquela ocasião. Você vai fazer umas entrevistas, às vezes o cara vai com blusa de time, cara. Aquela não é a melhor roupa que ele tem. Se ele botar uma blusa polo... Cara, tem vezes que chegou no estagiário, eu passei, dá pra ver que pegou o terno do defunto, cara. ou o blazer. Porra, mas é isso é digno, isso, cara. Cara, cabelo também, cabelo. Porra, não é? Então assim, se veste bem, fala bem, se veste bem. É homem de guerra. O homem de guerra é esse aí, cara. É assim, vamos. Ó, o estágio é bom, tu vai aprender muito, mas são 3 horas de ônibus. Vamos. Bora. Claro que você não vai ficar ali a vida inteira, pô. É, lógico. Mas se você ficar 1 ano, vai. E o temente a Deus é ter fé, né? É ter fé que é o mais importante de tudo, porque eu acho que você não tem como atravessar essas injustiças todas. Não. Se não que tiver tem uma muito... família, se você não tiver família, se você também fala aqui da importância da família dentro, você atravessar isso é importante, cara, porque você não consegue. E muita gente sofre, não consegue. Agora, eu queria só falar uma coisa que é importante, que tem muito na... Agora eu vou falar para lá. Que tem muito na mídia. A pessoa fala de igualdade e de equidade. A pessoa que acredita na igualdade, como o próprio nome está dizendo, é igual para todo mundo. A equidade, ela provê diferentes condições para pessoas em diferentes estágios, né? Então, existe um caso clássico de que está aqui também no livro, que o cara tinha, acho que se eu não me engano, 5 filhos. Em torno de 5 filhos. Um era aleijado, um era músico, o outro era playboy, o outro... Então, como é que se eu vou morrer, como é que eu vou distribuir a herança? Se você é pela igualdade, você divide por 5 e dá aquele valor para todo mundo. Se ela tem 100, vai dar 20 para cada um. Sim. Se você for a favor da equidade, quem é que vai ganhar mais? O filho que é aleijado. Então, se você é a favor da equidade, você não é a favor da igualdade. Então, o cara tem que saber o que ele é. Você é a favor da equidade ou a favor da igualdade? Se você acha que aquele cara ali merece mais do que o outro, porque ele está numa condição... Sim. Inferior mas numa condição desprivilegiada, você não é a favor da igualdade, você é a favor da equidade. É um bom termo. Trouxe aí uma reflexão. Então eu desmistifico isso daqui, entendeu? Agora, uma pergunta assim mais provocativa. Com a exceção da inteligência artificial, você acha que o conceito de meritocracia vai mudar, já que grande parte do trabalho vai ser feito por máquinas? Cara, eu estava pensando nisso hoje, estava conversando isso com a minha esposa. A gente está atravessando um momento muito difícil com relação a isso. O que está acontecendo? O que aconteceu na minha geração? Você para fabricar, sei lá, você para mandar uma mensagem, né? Você tinha, sei lá, um fax. Para você ter um fax, você tinha uma indústria que
montava o fax, uma indústria eletrônica que vendia componente de fax, uma indústria de papel, uma indústria de... Não só isso, você tinha que escrever ali a mensagem ou saber o que tá mandando. Tudo. Hoje em dia escreve sozinho. Hoje, você não precisa mais nada disso. O que está acontecendo? Está havendo uma concentração realmente muito grande no cara que desenvolveu aquele produto. E a coisa não desce. A verdade é isso. O cara, para ter aquilo, o cara podia ser rico, mas ele precisava de uma indústria, de uma série de empregos. Agora o cara monta isso. Eu já falei 1000 vezes aqui no podcast. Eu acredito que a desigualdade vai aumentar. Vai aumentar, Você vai cara. ter poucos bilionários que a gente, e vai ter uma massa. Você vai ter o rei, os que trabalham pro rei, antigamente. E a massa, velho. E a massa. Mas você acha que dar dinheiro pro governo através de imposto vai resolver? Eu não acho que isso resolve. Não, isso... Não resolve. Não isso resolve. tá cada vez ainda mais coisa. E esses isso escândalos aí que teve do INSS faz com que as pessoas comecem a refletir muito. Eu acho que o mundo vai caminhar. É assim, é uma questão muito difícil. Eu acho que vai haver uma... Bitcoin, agora, tudo isso caminhando forte. Agora, eu não sei te dizer como é que isso vai ser resolvido. Que pode ser... Eu tive um professor na Fundação Getúlio Vargas, na Fundação Dom Cabral, gosto muito dele, chamado Paulo Vicente. Ele faz cenários... cenários do mundo, né? De economia, de geopolítica. O cara é fantástico, né? A aula do cara é um show, né? E ele descreveu isso, vários, como que ele achava que ia acontecer, quem que vai dominar o mundo, como é que vai ser. E na opinião dele, eu não me recordo agora daqui a quantos anos, ele diz que essa parte de inteligência artificial, no início vai tomar um monte de emprego, depois eles vão derrubar e vai aparecer uma série de outros que a gente não tem nem ideia que vai absorver isso. A internet mesmo é uma prova disso. Você tem o cara do Instagram, que vende no Instagram, o cara, assim, a internet abriu muito. Mas eu acho que a gente vai ter, acho que a gente vai ter esse processo vai ser doloroso. A desigualdade vai aumentar. Ela puxa no início, mas depois a gente começa a... Eu acho que, assim, eu não sou um especialista, um sociólogo, nada, mas acho que a desigualdade vai aumentar porque muito da distribuição de renda era o trabalho operacional. Sim. E não era assim como a indústria tirou... Lembra do filme Charlie Chaplin, Tempo Moderno ali, do cara ali? Quando vem a industrialização pesada, da automação, desculpa, você perdeu o emprego do cara ali, modificou o emprego. Quem virou o soldado, né? O cara operacional? O cara do computador. É o cara que tá ali mandando e-mail, né? É o que tá ali emitindo nota fiscal e tal. Isso é a nova transformação. Esse cara do computador vai ficar desempregado. E aí vão criar outros empregos. Mas acho que a desigualdade aumenta, porque... No primeiro momento dá um choque, né? Dá um impacto. Depois a coisa se acomoda, se adapta. Como sempre, né? A gente caminha agora pro... Mas o papo foi bom, né? Passou rápido. Passou 1h10 que a gente tá aqui conversando. 1h10? 71 minutos. 1h10. Vamos abrir aqui o estante do papo. Chegou o livro lá? O entregador se atrasou. Não. Cara, a gente veio direto gravar podcast hoje. Hoje o dia foi uma loucura. Mas aí na estante do papo a gente te entrega um livro que vai chegar. A gente é amigo, né? A gente sabe onde um ou outro mora. Botar a foto do livro. Vou botar aqui, o livro agora, a edição vai botar o livro. A gente ganhou esse livro de um amigo, fiz um amigo. O podcast faço vários amigos, o Vitor Arcuri da Diel. Inclusive eu fui no evento que eles promoveram lá. O Diel Trends é uma empresa de automação, de ar-condicionado e tal. Refrigeração é o assunto do momento, né? Acho que a gente caminha aí pro... Todo lugar que você vai tá climatizado, né? Sim. E aí isso demanda muita operação, mas também demanda muita energia elétrica, que é o ramo que a principal empresa está posicionada. Então, eu vejo com bons olhos esse caminho aí da refrigeração e da energia, né? Vai gerar... A gente está falando muito de coisa, tragédia de tirar emprego, mas vai demandar outras coisas. Vai demandar muita coisa. Consumo de energia vai é. aumentar, porque data center consome muita energia e tal. E aí a gente teve o prazer de receber o livro, que eu já até comecei a ler. Eu vou mandar entregar na sua casa, que o Vitor presenteou a gente, é o Atravessando o Abismo, de Geoffrey, e você que boa, Amour. Como é que eu pronuncio isso? Geoffrey A. Moore. Geoffrey A. Moore, Atravessando o Abismo. Então esse é o livro que você vai receber. Ele fala muito na pegada de marketing e venda, de produto disruptivo, que é o que os meninos produziram na empresa deles, né? Então, a questão das curvas, de você avaliar ali. Você começa uma startup, você tem um produto, mas não tem mercado, né? E depois então, toda essa análise. Você vai gostar, você é um cara estudioso pra caramba. Esse é seu presente, a edição vai colocar aqui o nome do livro. Não tem como eu mostrar aqui na câmera. E esse livro aqui vai para esse livro vai pro próximo. Isso aí. Atravessando o Abismo. Quem é o próximo?
O próximo episódio... A gente vai gravar em São Paulo o próximo episódio, mas não tem... A gente tem uma lista de convidados, né? Que aí o pessoal que trabalha na parte da produção manda mensagem, alinha a agenda. Mas o próximo convidado vai receber o livro do Haroldo. Fala aí um pouquinho do seu livro e entrega pra gente. Tá. Já só falamos dele, né? Já tá mais do que falado aqui, mas ele, em síntese, é um livro que define o que é meritocracia, por que ela é relativa, a maneira mais democrática de você atingir os seus objetivos e mostra todas as formas que você tem para usar os conceitos dela e sair, porque não é, eu falo aqui, não é só o esforço, existem outras coisas que devem ser adicionadas aqui. Boa. E como eu já tenho teu livro, eu não vou nem tirar do plástico, a galera aqui, ó, o próximo convidado vai receber. Ó, porque a meritocracia é justa e a igualdade é injusta. Haroldo Monteiro. Eu já fui lá no lançamento, tô com um livro autografado, então eu vou dar exatamente esse aqui pro próximo convidado. Eu confesso que eu cheguei aqui pra gente gravar esse podcast pensando assim, eu não li o livro, né? Não deu tempo, eu fui no lançamento tem uma semana, mas eu cheguei no podcast assim... Porra, vou quebrar o Haroldo assim, com umas ideias. Porque na área da meritocracia, eu sou um cara... Eu não gosto de falar de esquerda e direita, mas parafraseando nossos amigos aí, Marco, Michele, que assiste podcast e tal, eles falam que eu sou o morno em cima do muro. Para certos assuntos eu sou esquerda, para certos eu sou direita. Mas eu também, mas eu acabei de falar isso para você. Mas é porque eu não acredito em esquerda e direita. Eu não acredito em esquerda e direita. Hoje a gente não tem esquerda e direita. Eu acho que... primeiro que não tem ninguém na esquerda que representaria bem, nem na direita. Então eu acho que... Mas eu acho que tem coisas boas na esquerda e coisas boas na direita. Sim. Eu acho até que esse padrinho que a gente conversou poderia ser o governo. Poderia ser uma ação social. Eu acho que, inclusive, eu acho que tinha que ser através de ação social, mas uma coisa direita, né, cara? Que fosse efetivamente... Que fosse efetivo, né? Eu acho que isso, o governo tinha que ajudar essa população, então, esse é fato. A turma... com certeza, eu vim pra cá e falei assim, mas não tem... Mas, cara, essa de você falar do padrinho, coisa que a gente já faz... Realmente, eu só tenho ainda uma pulga atrás da orelha. É fomentar esse apadrinhamento, né? Não sei se é a palavra certa, de buscar mais essa galera que nasce em condições... Assim como o pessoal fala, você tá vivendo uma bolha, né? Aquela bolha ali do Leblon, que você não vê a realidade. Outros nascem em outras bolhas. Uma bolha que não tá vendo a capacidade de sair dali. Você sabe que nesse treinamento... Agora eu lembrei de uma coisa que eu nem imaginava falar aqui. Nesse treinamento, uma dica que eu posso deixar aqui no podcast... Esse treinamento que eu faço com os meninos, a primeira aula, antes de ter a primeira aula, eu peço para eles assistirem um filme. Sabe qual filme? Ratatouille. Que é do ratinho que quer ser cozinheiro. Que é coisa mais difícil que um rato dentro de um restaurante. E o sonho dele era ser cozinheiro. E, cara, se você... Assiste esse filme, Haroldo. Vou ver. Porque tá no Disney, né? É da Pixar, Disney. É da Disney, enfim. É fácil, qualquer streaming tem. Até no YouTube deve ter esse filme já. Mas é bem antigo. É muito antigo. O que acontece? O ratinho, que é o Remy, ele quer ser chefe de cozinha num restaurante em Paris. Porra, bizarro. Rato em restaurante não entra, né? E aí passa por todas essas questões. Ele treina, ele se capacita e tal, mas ali é um acesso bizarro. Então ele usa uma forma de estar dentro do chapéu ali de um ser humano, né? Ele já viu esse filme, não? Não. Então não vou contar, mas ele chega junto de um padrinho, que é um ser humano que trabalha no restaurante, e consegue, que não sabia cozinhar. Ele fala, ó, eu venho com a técnica, você vem com a carcaça, porque você é gente, né? E aí depois ele encontra os parentes dele, que são os ratos, e que fica botando medo nele, que aquilo não é pra ele e tal. O filme é legal. Fala de meritocracia, cara. Então. É o ratinho que sai do esgoto pra ser um chefe de um restaurante renomado. Eu peço pra eles verem esse filme. E a galera toda fala, cara, eu não tinha visto com essa perspectiva, como esse filme mostra... Mas é engraçado que a população fala de meritocracia, mas todo mundo gosta de ver um filme desse, né? Quando o cara vence. É verdade. Todo mundo fica emocionado. Pô, o cara conseguiu. Aí o cara sai dali, né? É verdade. Isso é verdade. Ponto. Mas eu ainda vou num ponto além. No Brasil, tá? A gente, depois que percebe que a pessoa foi, venceu e tal... Eu não sei se é a mídia, se é a nossa natureza, quer derrubar, né, cara? Sim. Como a gente gosta de ver também o cara... Tem muita inveja. O brasileiro gosta de destruir seus heróis. Porra! Como a gente gosta de ver o cara no final arrebentado. O cara subiu... Eu ouvi falar nisso, não sei quem foi que falou... Eu acho que foi algum desses caras filósofos que eu gosto, Clóvis de Barros e tal, que... Eu posso estar chutando feio, talvez. É melhor não falar o nome. Mas que... Por que o Brasil nunca ganhou o prêmio Nobel, eu acho? Aí ele tá alguém tá num evento que consegue ter acesso a alguém lá e fala assim, como é que a gente nunca ganhou o prêmio Nobel?
Outros países menores da América do Sul já ganharam. Porque eu podia falar, mas tá mais ali Estados Unidos e Europa e tal. Não. América do Sul já ganhou. Não sei quem e quais, né? Quantos. Aí ele fala isso, porque a gente destrói nossos heróis. Né? Quem aparece, a gente detona. O brasileiro detona o brasileiro. Se você parar pra pensar, a gente detona, cara. Se a pessoa dura muito, a gente fala muito isso, né? O Senna, que era um cara fenomenal. Talvez ele... Óbvio que ele morreu muito cedo, né? Morreu mais novo que eu, mas... talvez se ele durasse muito, ele talvez fosse detonado. Pelé, a galera detonava, pô. Né? Sempre aparece alguém pra detonar, cara. E principalmente... Mas eu acho que isso agora ficou mais aflorado, né? Porque... Com esse negócio, depende para que lado o cara tá. Se o cara é mais para direita, a esquerda cai matando. Se o cara é para direita... dos dois lados. Dos dois lados cai matando. Então, acho que isso ficou muito ruim, né? Muito ruim. Haroldo, muito bom, cara. O podcast foi muito bom mesmo. Muito Primeiro que é um prazer estar com você novamente. Semana passada a gente estava junto. Haroldo é um baita de um executivo, um cara que sabe muito de finanças. Ajuda muito, a gente tem algumas reuniões. Haroldo, que caminho eu vou para aqui, reestrutura daqui, como é que eu faço aqui? Haroldo já faz parte aí do board do conselho. Tem resiliência, né? Tu é um cara resiliente. Empresário no Brasil tem que ser, pô. Tu é resiliente. Tem que mostrar resiliência. É isso aí. A gente escolhe, a gente trava a nossa luta, mas o empresário no Brasil também, ele tem que ser porque tem certos momentos que acho que no mundo, tá? Quando você cria uma empresa, tem uma hora, cara, que só resta ir pra frente, cara. Você vai voltar como? Não tem nem como voltar, pô. Você resta ir pra frente pra não tem jeito seguir em frente. Voltar. É como o Geraldo Rufino fala, né? Acorda todo dia cedo, vai trabalhar aqui. Que as coisas melhoram. Porque todo empresário, alguma coisa vai estar fora do eixo. Às vezes, num momento é uma parte financeira, o cara atravessou uma pandemia. No outro, às vezes, são as pessoas. Entrou uma galera ali complicada que está contaminando o time. No outro momento, é o cliente que não está te pagando. É financeiro também. Mas, assim, tem tudo, né? É o teu sistema que não está rodando direito, tu não está entregando. Todo dia tem um problema. É só saber escolher o problema. Não é fácil. Né? Mas o podcast foi muito bom. Deixa aí para a molecada que está assistindo, para os empreendedores. Acredito que a gente pega um público aí bem jovem, que quer empreender. Acredito que o teu público também, né? Você é professor, então pega uma molecada jovem. Deixa o recado final aí da empreendedorismo, meritocracia. O microfone é teu. Então, eu vejo muito aqueles caras que são empreendedores de palco, né? E o cara nunca empreendeu nada. Eu já fui empreendedor, já tive meu negócio, quebrei, voltei para trabalhar para terceiros. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente ter resiliência. Eu acho que a principal característica é ter resiliência. Eu vou fracassar. Fracassar, tu pode ter certeza, isso já está escrito. O fracasso é tão certo quanto a morte. Então, acostume-se que você tem que lidar com isso. Então, se você vai fracassar você tem que mostrar resiliência, sobrepor aquele fracasso, vai fracassar 2, vai de novo, fracassa 3, fracassa 4. E mesmo aqueles que obtêm sucesso, eles ainda fracassam. Logicamente em menor escala, na medida que você for se crescendo mais, for vencendo mais, os seus fracassos vão sendo diminuídos. Mas muita gente fracassa, pequenos fracassos, grandes fracassos. Então acho que a grande mensagem que tem nesse livro sobre meritocracia é isso, né? Como utilizar os conceitos. A vida não é igual, a vida tem N desafios, injustiça, não existe mundo não injusto, não existe igualdade, não existe nada disso. Se te contaram isso, é mentira. Se você vai acreditar nisso, esqueça que também não existe, né? O que vai existir é uma série de fracassos, dificuldade, injustiça. Você tem que aprender a lidar com isso. Só vem assim, efetivamente, quem tem muita resiliência e força de vontade. É isso. Obrigado pela mensagem, Haroldo. Obrigado pelo seu tempo. Depois eu percebi que na apresentação a gente já saiu para o tema. Então hoje você vai encerrar, porque eu não falei, estou ao lado da minha digníssima esposa, Carol. É verdade. A gente já saiu para o tema. Pessoal, segue a gente lá no @papo.decompadres no Instagram. Se inscreva no canal do YouTube. Já se inscreveu lá, Haroldo? Escreve no canal do YouTube Papo Decompadres. Escreve lá para a gente alcançar mais pessoas. Próximo episódio tem novidade. A gente tem uma parceria aí que vai começar, né? Exato. A gente ainda não deu para apresentar nesse episódio, que ainda estava nos finalmente ali da formalização, mas no próximo episódio a gente vai trazer novidade para vocês. O podcast está crescendo, com patrocinadores, apoiadores e trazendo cada vez mais gente relevante aí, como meu amigo Haroldo. E finaliza pra gente.
Eu só tenho a agradecer novamente ao Haroldo por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês aí. Livro com certeza vou ler, muito bom, um assunto polêmico, mas importante. Acho que todo mundo tem que entender o assunto, né? Então assista nosso episódio também para poder entender esse e outros assuntos sobre empreendedorismo. Muito obrigada pela audiência novamente. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima. Tchau.